Om Shanti. Welcome, everyone. Welcome. Om Shanti, bem-vindos a todos, especialmente bem-vinda, Sister Aruna. É um prazer ter você conosco, Aruna Ben. Aruna Ben. E também bem-vindos a todos. Eu sou Kátia Roel, eu represento aqui a editora Brahma Kumaris. Nós organizamos este evento para explorar o conhecimento que nós estudamos na Brahma Kumaris, para tornar esse conhecimento mais acessível para muitos outros. Nós publicamos alguns livros muito relevantes e um destes livros é um livro chamado Resolução de Conflitos, que foi escrito pela Sister Aruna Ladva, e pelos últimos 37 anos a Aruna tem praticado meditação e ela tem alcançado muitos resultados e ela é conhecida por fazer esta mistura entre as culturas oriental e ocidental. Ela nasceu no Quênia, ela foi educada na Inglaterra, ela trabalhou no Canadá e ela viveu em diferentes partes do mundo e também tem viajado regularmente para a Índia. Aruna's writing was inspired by the teachings of the Brahma Kumaris. Os livros da Aruna foram inspirados pelos estudos da meditação Raja Yoga na Brahma Kumaris e ela ajuda a promover esta arte yogi. Ela também tem facilitado retiros, treinamentos e também tem gerenciado vários projetos de autodesenvolvimento e agora ela está vivendo no Reino Unido e ela é responsável pelos centros de meditação no Egito e no Kuwait. Então, uma vez mais, muito bem-vinda ao nosso Clube do Livro, que acontece uma vez por mês, e nós tentamos trazer algumas pessoas para este nosso Clube do Livro. E nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, e eu farei perguntas baseadas neste livro, Resolução de Conflitos. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Aruna, é se você gostaria de dar alguma apresentação também. Você é bem-vinda, mas a primeira pergunta é quais são as principais atitudes que tornam-se uma fonte de conflitos? Muito obrigada a todos. Eu sei que existe um time organizando este evento e para todos os leitores, eu realmente acho que ler é uma forma de abrir as nossas mentes, então continuem a ler. Atitudes, há várias atitudes. Eu acho que quando nós estamos presos numa mentalidade em específico de que eu estou certo e você está errado, esta é a semente, este é o começo do conflito. E é por isso que nós dizemos que qualquer atitude que você possa ter, mas então mantenha uma mentalidade aberta, mantenha uma atitude aberta, de forma que você esteja aberto a aprender. Uma das coisas que nós aprendemos na resolução de conflitos é que sempre há duas formas, ou mais do que duas formas, de ver uma mesma coisa. Por exemplo, se eu agora desenhar aqui este número 3 e eu colocar este número entre você e eu, você talvez veja uma letra em árabe, eu vejo o número 3, essa pessoa vê um W e essa outra pessoa vê um M. Então é a mesma letra que foi desenhada, mas cada um vê de um ângulo diferente, e a coisa importante é que todos nós estamos certos.
Então, nós não podemos dizer que é apenas a minha forma e não a sua forma. Então, a primeira coisa que eu diria é que sim, se você quer impedir ou prevenir o conflito, simplesmente mantenha uma mente aberta. Outro dia nós fomos para a casa de uma pessoa, era um lugar novo, e quando nós estávamos voltando, a irmã pegou a rua direta, seguiu em frente ao invés de dobrar à esquerda. Eu disse, você deveria dobrar à esquerda, porque nós viemos de lá. E ela disse, não, essa rua também chega lá. Eu disse, ok. Ela disse, eu tenho o meu sistema de navegação ligado. Eu disse, ok. E é verdade que aquela rua ia naquela direção e essa nessa direção, e ambas se encontraram. E se eu continuasse insistindo que eu estava certa e ela estava errada, então eu acabaria sendo uma tola, porque ela também estava certa. Então, realmente, a prevenção é melhor do que a cura. Muito bom. Parece que é simples, é uma dica simples, mas eu sei que nós precisamos de meditação para estarmos conscientes, para manter esta mente aberta. Como manter esta mente aberta? Naturalmente também é uma questão de ser capaz de administrar o nosso ego, porque o ego ele sempre acha que nós estamos certos, e naturalmente a meditação ajuda a dissolver o ego, e a meditação também ajuda a permanecer humilde a ponto de aprender, querer aprender. Meditação nos ajuda a respeitar a outra pessoa, a opinião da outra pessoa, a forma da outra pessoa. Então, definitivamente, você pode trazer meditação, mas junto com a meditação eu preciso olhar para o espelho todos os dias e perguntar a mim mesma: qual é o bloqueio que não está me permitindo ter esta abertura nos meus relacionamentos e voltar a esta conclusão de que, na verdade, é sempre o ego. Como é que nós podemos reconhecer os nossos gatilhos da raiva? Uma vez mais, é uma questão de autochecagem. Você tem que tirar um tempo em que você não esteja com raiva, sentar-se consigo mesmo quando você está calma e quieta e lembrar daqueles cenários onde você estava com raiva e observar o que estava acontecendo lá, o que foi dito, qual foi a situação. Você se sentiu desrespeitado, se sentiu insultado, você se sentiu não escutado, o que estava acontecendo? Seja muito honesta consigo mesmo, porque quando você se senta com o seu caderno, você pode ser muito honesta. E aí você se torna mais consciente, ok, agora eu estou indo para uma situação semelhante, ou eu estou interagindo com pessoas similares, e isto pode engatilhar esta raiva. Ou, por exemplo, digamos que sexta-feira à noite seja o seu momento de maior vulnerabilidade, então você se torna um pouco mais consciente, eu até mesmo diria que naquelas situações, se você não tem o poder, simplesmente se afaste da situação antes de você de fato fazer ou dizer qualquer coisa que você depois vai ter que reparar. Então, o que eu estou dizendo é: entenda quais são os seus gatilhos. Se você não tem o poder para lidar com eles, então naquele momento simplesmente se afaste daquela situação. E afastar-se não significa dizer adeus, mas se você tiver que entrar numa sala, saia um pouco da sala, respire fundo, fale consigo mesma e aí volte para a sala. Ou seja, autogestão, converse consigo mesmo, prepare a si mesmo. E eu diria, não use a linguagem, por exemplo, eu não quero ficar com raiva, eu não deveria ficar com raiva, porque aí você está focando na raiva. Então, isto, uma vez mais, é onde a meditação ajuda e você diz, ok, eu estou em calma.
e você simplesmente dá luz para o seu ser, você dá luz para a sua respiração, acalma a sua respiração e então você entra na sala com aquela paz. E se você tem aquela paz profunda interna, vai levar bastante tempo até que a raiva seja engatilhada. A raiva fica engatilhada quando nós não estamos preparados e quando não somos profundos, quando nós vamos a fundo e entramos nesse espaço interno de paz interior, de calma interior, então é possível que haja uma prevenção. Não é que você não tenha esses pensamentos, mas a questão aqui é, você consegue administrar os seus pensamentos, você é capaz de colocar um freio naqueles pensamentos de forma suficiente para que você não crie problema para si mesmo? Então, mais tarde, uma vez mais, você poderá lidar com aquilo, mas no momento, pelo menos você não criou aquele karma, aquela situação kármica, o que já é uma coisa boa. Nós vemos que está muito relacionado com a nossa comunicação e isso nos leva à próxima pergunta. Um dos principais desafios na interação com os outros é a comunicação. Como é que a meditação nos ajuda a melhorar as nossas habilidades de comunicação? Nós temos no seu livro uma parte muito interessante que fala sobre habilidades de comunicação. Bem, a meditação nos ajuda a respeitar a nós mesmos e quando nós respeitamos a nós mesmos, então podemos respeitar os outros. Se eu mesmo estou tendo este diálogo de negatividade, de desrespeito, se eu continuar a chamar a mim mesma de estúpida, ou se eu disser eu odeio a mim mesma, ou eu não gosto da minha vida, se eu uso esse tipo de comentário e de palavras, então imaginem o que eu vou ter para oferecer para as outras pessoas. Então, quando eu me sento em meditação, a ideia é não reclamar, não é uma meditação de reclamação ou queixas, mas a ideia realmente é sentar-se e ter uma conversa de coração a coração amorosa comigo mesmo e através disto eu então aprenderei a como falar com os outros. Ou seja, aquilo será um resultado natural do diálogo que eu tenho comigo mesma. Então, quando eu falo com o outro com aquele respeito, então, uma vez mais, naturalmente, eles vão me devolver respeito e não haverá nenhum mal-entendido. Ou mesmo se houver algum mal-entendido, também haverá maturidade para resolver aquele mal-entendido, porque há um respeito mútuo. E eu não quero usar a palavra aqui amor de uma forma leviana, não é que você ama outra pessoa, mas eu acho que na maioria dos relacionamentos nós temos que respeitar o outro. Talvez a gente não ame a todos. Quando você vai fazer uma compra, você está no engarrafamento, você não tem que amar a pessoa, mas você respeita, e respeito é uma forma de amor. Então, quando você vem de um espaço de respeito, então a comunicação ela será preenchida com amor e respeito. E as pessoas, elas são recíprocas. Elas falam com você da forma como você fala com elas. Então, se você cria aquele efeito de falar com leveza, com doçura, com educação, naturalmente é dessa forma que eles vão conversar com você. Eles vão responder a você. Você não pode ser uma pessoa agradável e eles respondem gritando com você. Essa não é a lei. A lei é que você emite doçura, gentileza, palavras boas e uma linguagem positiva e é isso que volta para você. Então a comunicação pode ser fácil e nós sabemos termos praticado isso por um longo tempo, que não tem a ver só com as palavras. Na verdade, tem uma pessoa que nesse momento, ela está fazendo uma visita e ela disse que ela passou 1 ano num centro de meditação
E eu perguntei para ela, e você fala hindi? E ela disse, não, porque ela ficou no Nepal. E eles lá não falam inglês. Então, imagine, ela ficou 1 ano num centro e ela disse, mas há muito mais do que apenas esta língua. Existe também a língua do silêncio, a língua das ações. E eu disse, sim, você tem razão. Então, como foi a harmonia, a sinergia que eles vivenciaram lá? Não são apenas palavras, mas também está relacionado ao coração, à comunicação do coração. Então, nós não podemos ficar presos nesse aspecto de escolhermos as palavras corretas, nós temos que escolher os sentimentos corretos. E quando eu venho de um espaço bom, então isto vai impactar a outra pessoa. Maravilhoso. E a próxima pergunta: qual é a diferença entre resposta e reação? Na verdade, no mundo, a resposta, pelo menos em inglês, a palavra resposta significa pensar. Em resposta, eu, na verdade, tenho que pensar antes de pensar. Em outras palavras, eu tenho que tomar 1 minuto extra de ponderação. Eu tenho que tomar aquele espaço para ponderar. Entre cada estímulo para a resposta, há um espaço no qual você pode escolher, um espaço em que você pode reagir ou responder. Então, deixe-me optar pela resposta. E resposta é quando eu tomo aquele momento, eu escolho a resposta correta para aquele momento. Enquanto que a reação simplesmente significa reagir. Em outras palavras, eu simplesmente mergulho na situação sem, de fato, dar pensamentos para aquela situação. Reagir também significa que alguma coisa aconteceu antes e eu encontro com alguém e da última vez que eu encontrei com aquelas pessoas, eu senti que eles estavam falando muitos, ou que eles estavam muito confusos, ou que eles estavam muito atrasados. E então, quando eu uma vez mais estou prestes a encontrar com eles, aquilo já está lá, aquele cenário já está lá, aquele ato deste drama já está na minha mente. Então, quando eles vêm, então eu falo a partir daquele ato. Então, se eles estão atrasados de novo, se eles estão atrapalhados de novo, eu vejo, e eu estou trazendo aquele capítulo e esse capítulo juntos estou reagindo. E é por isso que é tão importante fechar capítulos, ou atos, ou cenas, ou que palavra você quiser utilizar, é fechar. Fechar, aquilo foi no passado, mesmo no mesmo dia, alguma coisa acontece de manhã, feche aquilo. Agora é um momento diferente, talvez aquela pessoa tenha realizado entre aquele momento e agora. Feche, comece alguma coisa nova, comece novo, comece fresco. E então aquilo também me ajuda. Na verdade, eu pratico isso. Na verdade, alguma coisa aconteceu antes de ontem e em minutos eu disse, ok, terminou, ponto final. E esta é outra coisa importante, não ficar falando sobre aquilo. Nós realmente não colocamos um ponto final se nós continuamos a falar para as pessoas, viu, isso aconteceu, viu, aquilo aconteceu. Isso não é aplicar um ponto final. Ponto final significa que eu não dou nenhuma energia extra, nenhum pensamento extra, porque se aquilo ainda está borbulhando na minha mente, então quando alguma coisa similar emerge, claro que eu vou reagir, porque está lá na superfície. Existe uma tensão na superfície, então eu irei reagir. Então, não, simplesmente enterre aquilo e diga, ok, o que eu aprendi disso? Ok, ponto final. É um pouco como perguntar a si mesmo, quanto que você quer sofrer? E eu não quero sofrer. E se você não quer sofrer, então não coloque energia naquilo, não torne aquilo maior, não expanda. E aí você não vai sofrer.
Muito importante, isso é realmente muito importante e faz muita diferença. Você poderia nos dar uma chave dourada, uma dica? Eu acho que você já falou muito, mas se você puder adicionar alguma coisa. Bom, eu acho que a chave é o autorrespeito. Se eu realmente trabalhar em mim mesma, olhar para mim mesma por um longo tempo, como você disse, eu tenho estado nesse caminho, e o que realmente ajuda é continuar a girar o espelho na sua própria direção. A gente continua a colocar o espelho na frente dos outros. Viu, isso é o que você fez, viu, isso é o que você fez. Mas se eu virar e continuar a olhar para mim mesma e continuar a perguntar para mim mesma, ok, Aruna, o que você fez, o que você fez, aonde que você fez errado? Se eu manter o meu autorrespeito nisto e continuar a praticar a introspecção, então eu aprendo, eu sou aquela que vê a mim mesma e eu aprendo, e aí eu mudo. Se agora mesmo nós estamos vendo umas a outra aqui na tela, e se há alguma coisa, alguma marca, você não vai deixar aquilo lá, você vai remover aquilo. Então, se eu vejo a mim mesmo em meditação e alguma coisa não está bem, eu vou mudar aquilo. Mas primeiro eu tenho que ver, primeiro eu tenho que me colocar na frente do espelho para ser capaz de ver. Então, é uma resposta curta para a sua pergunta, simplesmente continue aumentando o seu senso de autorrespeito e diga para si mesmo que você é paz e a sua paz e a sua felicidade são as coisas mais importantes. E quando eu respeito a mim mesmo, eu não vou abrir mão da minha paz e da minha felicidade. Então, para mim, essa é a chave. Eu não quero dar o meu poder e gastar a minha energia em conflitos. Eu simplesmente quero... Eu não vou dizer em evitar o conflito, mas todos nós sabemos por que os conflitos acontecem, não é? Então, se olhar para mim mesmo, eu checar e mudar, então eles vão acontecer cada vez menos. Você acha que existe uma relação entre o perdão e a prosperidade? Prosperidade, por exemplo, quando você tem abundância, sim. Bom, definitivamente você não pode dar se você está vazia. Então, se você tem, você pode dar. E se eu tenho amor, eu posso dar amor. Se eu estou feliz, eu posso compartilhar a minha felicidade. Então eu tenho que ter alguma coisa para dar. Eu disse perdão. E sim, eu vou chegar lá. Porque no perdão eu tenho que dar alguma coisa. A razão pela qual eu não sou capaz de perdoar, na verdade, até na palavra forgive, primeiro dar. Então, a razão pela qual eu não sou capaz de perdoar é porque eu não sou capaz de doar alguma coisa. Então, talvez essa pessoa, ela queira perdão na forma de, ok, ele ainda quer que você ame, ele ainda quer fazer parte da sua vida, eles ainda querem algum tipo de amor. Então, eu tenho que ter um coração grande para ser capaz de dar aquilo para eles. E a razão pela qual eu não estou perdoando é porque eu ainda estou me sentindo ferida e aquele ferimento, aquela tristeza bloqueia o meu coração de dar, de fluir. Então, sim, eu posso ter, mas pode ser que ainda haja um impedimento e eu não seja capaz de fluir, e o verdadeiro perdão tem a ver com quebrar aquela barreira e dizer, ok, deixe-me simplesmente doar, porque eu tenho tanto para dar. Eu não tenho que
pensar se essa pessoa merece o meu amor e respeito ou não. Não, essa não é a minha tarefa. A minha tarefa é simplesmente doar. O universo vai decidir, Deus vai decidir se eles merecem ou não. Não é a minha tarefa decidir isso. Então, o que eu sempre digo, e eu tenho dito isso recentemente, por causa de todas essas crises e tudo, eu frequentemente tenho dito, eu tenho alguma coisa para dar para todos os 8 bilhões de almas no mundo? Eu tenho aquele tanto? E se eu não, então é melhor eu começar a acumular. Melhor eu realmente olhar para a minha própria alma e reunir toda a minha força, todos os meus poderes, todas as minhas virtudes, de forma que em algum ponto eu possa dar um pouquinho de paciência, um pouquinho de doçura, um pouquinho de gentileza, um pouquinho de alguma coisa. E isso também é parte do perdão, que você é capaz de... Eu sei que há um longo caminho para conectar os pontos, mas quando você perdoa, você é agradável com a outra pessoa, não é? Se você não perdoa, então ainda há aquela tensão, aquele ódio ou aquele estresse. Então, não permite que o relacionamento se mova, você sente aquela fricção, mesmo que a outra pessoa diz, viu, ela ainda não me perdoa, ela não fala comigo, ela não olha para mim, então não há essa leveza no relacionamento, não há esse fluxo. Então sim, perdoe, e você se tornará mais grandioso ao fazer isso. É realmente uma motivação muito bonita ter alguma coisa para dar para esta grande família. Então, muito obrigado, Aruna Ben. Você gostaria de dizer mais alguma coisa, adicionar alguma coisa? Não, o livro tem muito bom conteúdo e muito do conteúdo foi, na verdade, baseado num curso que eu fiz para um instituto de justiça da British Columbia, no Canadá, e foi tudo testado e aplicado, ou seja, funciona. Então, confie nesse processo e use essas ferramentas, porque tudo isso são apenas ferramentas. É isso que eu gostaria de dizer, Kátia, que antes de fazer essa resolução de conflitos ou aprender mediação, naturalmente eu tinha medo dos conflitos, mas depois de fazer este curso, eu não tenho mais medo de conflitos, porque eu simplesmente sinto, ok, vamos falar sobre isso, ok, vamos estar abertos, ou seja, você sente que você está equipada com ferramentas, e é como na cozinha, se você tem todas as ferramentas necessárias, você gosta de cozinhar. Então, aqui também, quando você sente que você está triste, ou seja, quando você sente que você tem as ferramentas e alguma coisa acontece, você tem o poder para lidar com aquilo. Então, leia o livro e simplesmente pratique, porque aquilo ali são habilidades de vida e são ferramentas para a vida. Muito interessante a sua perspectiva. Então, muito obrigada. E você gostaria de nos conduzir em alguns poucos pensamentos ou algumas palavras de meditação? Claro, muito obrigada. Então, nós respiramos profundamente, sentamos de forma confortável. E eu me conduzo a este mundo interior dos pensamentos, dos sentimentos, e tiro um tempo para simplesmente checar os meus próprios sentimentos. Pergunte a si mesmo, faça a si mesmo essa pergunta. Como eu estou me sentindo? E simplesmente responda a esta pergunta o mais honestamente possível.
e tente ser o mais desnudado, o mais detalhado possível, de forma que não simplesmente diga bem ou mal, mas se você sente bem, que tipo de bem-estar é esse? Qual é a fonte desse bem-estar? E eu simplesmente relembro a mim mesma de que eu preciso estocar a minha paz interior. Porque quando eu tenho paz o suficiente, então aquelas vibrações pacíficas podem apagar qualquer fogo. Então, do topo da sua cabeça até a ponta dos seus dedos do pé, preencha cada átomo do seu corpo com paz. Imagine que você é esta lâmpada irradiante e aonde quer que você vá, você espalha a luz da paz. E crie esse gosto profundo pela experiência da paz. E aí sempre haverá paz na sua vida. Om Shanti. Om Shanti. Hein? Muito obrigada, Aruna. Muito obrigada a todos. E Om Shanti. Om Shanti. Bye bye.